Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. O cafajeste amaldiçoado. Luiz Augusto, o menino que me conta esse relato, revela que o pai dele é um homem que teve várias aventuras na vida, um homem muito cafajeste e que, devido a essas escolhas que ele teve, talvez levou ele para um mau caminho. Ele começa o relato falando que o pai dele teve uma relação com a mãe dele quando eles eram muito jovens. Os dois tinham mais ou menos 18 anos, tinham acabado de terminar o colegial, que naquela época se chamava assim, e que eles começaram a namorar. A mãe dela sempre foi contra o relacionamento dos dois, porque ele gostava de bola, não falava muito de profissional, ele não era muito de trabalhar, ele era mais de viver na boemia. Enquanto a mãe tinha o sonho de fazer faculdade, de melhorar de vida, e por conta que ela engravidou do Luiz, a vida deu uma parada, principalmente ali no primeiro ano, que o bebê necessita mais atenção, e foi o que atrasou um pouquinho esse crescimento dela. No primeiro momento, os dois chegaram a ficar juntos, os dois foram casados ali, como manda a lei, bonitinho, véu e grinalda na igreja. Depois de mais ou menos um ano, ele conta que não deu certo. O relacionamento deles chegou ao fim, eles se separaram, ainda sentindo que havia amor entre os dois, mas que eles se separaram porque era muito falação da família, os dois ainda eram também muito jovens, estavam ali na flor da vida e tinha muita vontade de viver, se é que vocês me entendem. Então o Luiz ficou com a mãe dele e o pai dele achou outra mulher, a Renata. Aí ele fala a madrasta Renata. Que essa madrasta era uma mulher muito bonita, muito vaidosa, mas muito também materialista. Ela gostava de dinheiro, ela gostava de todo o salário que ele ganhava. Ele falava que 90% mais ou menos ia para a madrasta, o que não deixa, o que dava até mais briga entre o pai e a mãe dele, porque a mãe dele pedia alguma ajuda ali financeira, de pensão, coisa que nunca teve, porque o pai tinha todo o salário controlado pela madrasta, a tal da Renata. Se no primeiro relacionamento o mal visto da história era o pai do Luiz para a avó dele, porque ele não gostava ali que ele relacionasse com a mãe, no segundo relacionamento, quem já não gostava era a avó dele por parte de pai, a mãe do pai dele, porque ela falava que a Renata não prestava, não era uma mulher que presta, que era muito melhor ele continuar insistindo em voltar para outra, para a primeira mulher. E nunca gostou desse relacionamento, chegando a rogar praga, falar que eles nunca iam ser felizes, que ela não era uma mulher que presta, que pra ela não prestava, que não era uma nora boa, que nunca queria ela, que nunca ia aceitar ela como nora. Então foi se passando o tempo, chegou a pandemia, o pai do Luiz ficou desempregado, a Renata e ele começaram a passar por momentos mais de aperto. Nisso, ela falou: Olha, eu vou passar um tempo na casa da minha mãe e volto quando você melhorar das coisas, porque eu não nasci para passar necessidade. Ele conta aqui também que, inconformado desde o final do primeiro relacionamento, o pai dele começou a beber e esse vício só foi aumentando com o decorrer do tempo. Ele, quando bebia, chegava a ter discussões muito feias com a Renata e acabando ficando com outras mulheres para provocar também e se aliviar do estresse ali da relação dos dois, da relação problemática que tinha entre ele e essa madrasta, a tal da Renata. Ele falou que ela iria se arrepender muito dessa decisão, mas não teve para quem não quis. Ela foi de qualquer jeito, bateu o pé, fez as malas e picou a mula. Muito bem, mais ou menos uns 2 meses depois que ela já tinha saído, ela mandou mensagem para ele avisando que estava indo lá na casa, que ia pegar algumas roupas, ia passar mais um tempo ali com ele, que ia dar uma segunda oportunidade. Ele não a respondeu, mas ela chegou a voltar para casa. Para qual foi a surpresa dela? Que quando ela chegou em casa, já tinha outra mulher lá, uma terceira mulher, morando com o pai dele, e ela ficou louca, 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 louca. Ela falou que era a esposa, que ela era a mulher dele, que quebrou o pau ali, virou um barraco entre as duas. Acabou que a Renata voltou novamente para casa ali dos familiares dela, mas antes amaldiçoando aquela relação, falando que toda mulher que passasse por dentro daquela casa queria sofrer junto com ele e que enquanto ela não largasse, ela também sofreria todos os problemas e que a vida dele seria uma desgraça daqui para frente, que ele não iria conquistar mais nada e que o vício dele da bebida só iria aumentar, levando ele até a morte.
No meio da discussão, com sangue quente, o pai dele, a nova mulher, nem levaram em conta essas pragas que ela jogou e a vida continuou. Só que nessa da vida continuar, o pai dele continuava bebendo e bebendo e bebendo, até que um dia ele caiu em convulsão. Nisso de chamar a SAMU, eles ficaram mais ou menos meia hora, 40 minutos ali esperando a ambulância chegar. No que a ambulância chegou, ele foi pro hospital, ficou mais ou menos uns 2 dias internados e ao voltar para casa, ele tinha proibido, né, beber, porque parece que o fígado já estava querendo atacar, cirrose, alguma coisa assim, de tanta cachaça que aquele homem bebia. Se antes foi a Renata que teve a surpresa, pois desta vez ele não perdia por esperar. Nada mais chegar em casa no retorno do hospital, ele percebe que a casa não só está vazia, como tem outra família morando. E ao ligar para a mulher, o telefone não dá nem sinal mais. Ele não consegue mais contactar com essa terceira mulher que o Luiz conta aqui, que é uma mulher que ele tinha conhecido tão só há 2 dias e já estava colocando dentro de casa. Ele ligou também em seguida pro dono da casa para perguntar porque quem era aquela família e o que estava fazendo ali. E foi onde foi informado que a mulher tinha entregado a casa e que aquela nova família que estava ali era a nova família que estava alugando a casa. Ele, por esse momento, ficou meio sem chão, porque o que ele ia fazer? Não tinha casa para morar, a mulher já não o atendia e basicamente ele não tinha para onde ir. Então foi onde ele ligou para a irmã dele, que morava umas 2 quadras depois, e falou: olha, tô indo para aí porque eu não tenho outra opção, não tenho o que fazer. A irmã dele já falou que não queria um cachaceiro dentro de casa, que não queria problema, mas não teve jeito, ele foi. Quando ele chegou lá, que ele colocou a mala no chão e falou: mana, cheguei. O gato dela tomou um susto tão grande que ele fugiu. Ele fugiu e nunca mais voltou. O gato dela. Parece que ele viu alguma coisa ruim acompanhando aquele homem. Ainda naquele dia, um pouco mais tarde, um primo dela que estava ali de visita, que era do interior, que ele teve um mal súbito e morreu. Com aquela sucessão de coisas ruins, o gato que tinha saído e que não voltou, o outro que tinha acabado de falecer. Ela foi no quintal, onde ali tinha uma moreira que fala que foi a avó dele que tinha plantado, a mãe do pai do Luiz, que era uma moreira muito grande, fazia uma sombra muito boa. Ela foi ali embaixo para tomar o ar. Enquanto ela estava ali embaixo, ela viu um rabo balançando assim na frente dela. Quando ela olhou para cima, caiu uma cobra. De frente a ela, a irmã do cara, do bebum, e ficou em pezinha. A cobra ficou em pé, em frente para a mulher, em pezinha. Ela gritou socorro, eles tomaram um baita susto, né? E tiraram aquela cobra dali, acabaram até matando a cobra, tirando ela dali daquele lugar. Ele finaliza o relato contando que, mais ou menos uns 3 meses depois, o pai dele foi preso por falta de pagar pensão. A mãe dele já tinha colocado ele na justiça e ele acabou sendo preso, onde ele também continuou tendo mais filhos ali dentro da cadeia. Parece que ele achou outra namoradinha e ele parece que tem mais 7 ou 6 irmãos. Eu não sei se é 7 com ele ou se é ele mais 6 irmãos. Por aí, por mundo afora, que ele sabe que é irmão porque é do pai, mas que ele não tem muito contato porque a diferença de idade dele já é um pouco maior. No fim das contas, ele fala que a gente fica com mais perguntas do que respostas. Seria realmente a segunda mulher, a Renata, capaz de ter jogado uma praga para esse homem ter a vida tão arruinada? Ou seriam as escolhas desse homem que levou ele a ter uma vida tão acabada, acabando até sendo preso, como levou? Afinal, tudo começou num relacionamento bom, né, com a mãe do Luiz Augusto, e passou por essa segunda mulher, a Renata, uma terceira ali que deu o golpe nele, e parece que a vida dele só foi sendo arruinada, né, com vício, acabando preso. Se você assistiu o relato até aqui, não esqueça nunca de deixar o seu like, deixe sua opinião também aqui nos comentários, se você conhece alguém que tem a história parecida, ou se você já aconteceu aí com algum amigo ou da família. Um beijo e tchau!